O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der de beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor estar a entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na hiena. E se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Santo Evangelho, tudo bem, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus que hoje vem ao nosso encontro, à nossa vida, e que temos uma chamada de atenção forte à nossa vida. Este Deus que não cansa de nos chamar, este Deus que não cansa de nos chamar à razão, que não cansa de nos pedir: olha lá, como é que está a andar o teu caminho? Como é que estás a viver a vida e a vida concreta? Na primeira leitura, temos aquilo que acontece no acampamento de Israel. Moisés tinha reunido alguns anciãos, sobre os quais desce o Espírito de Deus e eles começam a profetizar. Mas havia dois desses anciãos que deviam estar lá, não estavam, ficaram no acampamento, e afinal, aqueles dois também no acampamento, que não estavam ali com o grupo, começaram a profetizar. E vocês viram qual foi a reação de Josué? Josué fica cheio de ciúmes, fica com inveja e diz: ó Moisés, não, mas o Senhor vai impedi-los. Se não estão aqui conosco, não podem. Queria mandar um Espírito de Deus. Nós somos às vezes. Não, se não estão aqui conosco, não podem. E Moisés diz: mas o que é que estás a dizer? Estás-te a deixar levar pelos ciúmes, pela inveja, pelo partidarismo. E quantas vezes, irmãos, isto nos pode acontecer? Quantas vezes nós não conseguimos ver o bem no outro? Se não é dos nossos, não pode fazer bem. Porque são nossos e os nossos é que podem fazer bem. Se não está connosco, não pode ser bom. Ver o bem no outro. Não nos deixamos levar pela inveja, pelo ciúme, pelo partidarismo. E quantas vezes isto pode entrar na nossa igreja, nas nossas comunidades, nos nossos grupos? Quantas vezes? Quantas vezes há divisões? Quantas vezes encontramos uma pessoa boa e não conseguimos ver o bem só porque não é dos nossos? Quantas vezes? E este acontecimento da primeira leitura introduz-nos o Evangelho.
Também no Evangelho temos João que diz: ó Jesus, nós vimos um homem que estava a expulsar demónios em teu nome, mas eu quis impedir porque ele não anda connosco. Não anda connosco, não é bom. Então, mas o que é importante? É fazer o bem ou é ser dos nossos? Então temos Jesus que é muito interessante. Em relação a isto, tem muita compreensão. Diz: não deveis impedir, porque ninguém pode fazer o bem em meu nome e depois falar mal de mim. Quem não está contra nós, está por nós. Então desafia os seus discípulos, desafia a sua igreja a não ser rígida. A nossa rigidez tantas vezes. Não. Mas depois Jesus começa um discurso. Parte muito de mansinho, mas depois ouviram. Começa um discurso bem radical. Diz: cuidado para não escandalizares o outro. Porque se escandalizas, melhor uma imagem tão forte, melhor seria amarrar uma corda ao pescoço e lançar-se ao mar, do que escandalizar. Do que ser de escândalo à pequena fé do outro. Escândalo, o que é um escândalo? O escândalo é uma pedra, como quando nós vamos aqui na rua, e são aquelas pedras mais levantadas. Nós não vemos, vamos contra a pedra e pífula, caímos. Isto é o escândalo. É uma pedra de tropeço. E então o Senhor Jesus, estão a perceber, diz ao outro: se ele está a fazer o bem, deixa-o. Mas olha para ti. Olha para ti. Olha que não sejas escândalo para o outro, para a vida do outro. Olha. E depois tem aquele discurso que aparentemente é radical. Ainda estão todos com as mãos, ainda ninguém cortou. Não, nem os pés, ainda ninguém cortou nenhum pé. Não. Nem os olhos. Não façam. Não é isso que o Senhor quer. Mas esta imagem forte: se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta. Se o teu pé é ocasião de escândalo, corta-o. Se o som dos teus olhos é ocasião de escândalo, arranca-o. Isto quer dizer o quê? É na tua vida que tens que ser radical. Aquilo que na tua vida te está a impedir de seguir o Senhor, ou está a impedir o teu irmão de seguir o Senhor, é ali que tu tens de cortar. É ali. Na vida concreta, o Evangelho vai à vida. E temos a segunda leitura, Santiago, que insiste nisso. Que diz: ai de vós, ricos, porque juntais tanta coisa que a ferrugem vai levar. E quantas vezes nós juntamos coisas que a ferrugem leva, que a traça destrói. Coisas que são efêmeras, coisas que não têm peso e não têm valor. E Santiago diz: ai de vós, porque tantas vezes fazeis isso, acumulais coisas à custa da injustiça, à custa da fome, à custa do mal do outro. E quantas vezes nós somos sociedades que vivem na opulência à custa do mal, da miséria do outro. Quantas vezes? Quantas vezes? Porque uns têm tudo, outros não têm nada. Quantas vezes? E por isso chama a essa injustiça. Essa injustiça. O desafio. E sobretudo que não haja divisões por causa de Jesus ou da religião. Num ofertório vem sempre alguma coisa que diz alguma coisa. Eu não sei se já leram Fratelli Tutti, do Papa Francisco, onde diz: todos irmãos. Quando é que nós vamos perceber isso? Uma humanidade de filhos de Deus, todos irmãos. E a um certo momento, diz o Papa: entre as religiões é possível o caminho da paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Às vezes nós vemos com os nossos olhos contaminados pela inveja, pelo ciúme. Diz-nos o Papa: o ponto de partida deve ser o olhar de Deus. Deus não olha com os olhos.
Deus olha com o coração. Deus não vê com os olhos, mas com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, para cada ser humano. Então, irmãos e irmãs, somos chamados a este olhar de amor, a este olhar de misericórdia. E se quisermos ser radicais, se quisermos cortar alguma coisa, é na nossa vida, quando a nossa vida é de tropeço para o outro, é de tropeço, de impedimento para o outro. O nosso Papa Francisco, estão a ver que com a sua idade, com os seus limites, é incansável. Ainda no outro dia ouvíamos na Ásia, agora no centro da Europa, e na Bélgica, disse alguma coisa muito importante. Encontrou as vítimas dos abusos e disse: o abuso gera um sofrimento atroz e mina o caminho da fé. E aquilo que nós experimentamos. Em países como a Bélgica, cristãos, os abusos estão a minar o caminho da fé. Mas todos os nossos abusos, não é só o problema, infelizmente, quando nós estamos à frente, é pior. Mas todos os problemas dos cristãos, quando nós, como cristãos, não sabemos cortar alguma coisa para dar testemunho da nossa fé, quando em vez de cortar na nossa vida aquilo que está mal, queremos cortar alguma coisa do Evangelho porque nos incomoda, estamos a ser de escândalo e não estamos a ajudar a fé. Por isso, este cortar. Está na hora da história. Então, uma história que aconteceu no verão. Uma família grande que estava para partir de férias com a carrinha. Estava tudo pronto. Andaram dias a preparar malas, viagem, foram ter gasóleo de véspera, tudo pronto. Tudo prontinho para ir, merenda, para um piquenique, tudo pronto. Quando estavam para partir, naquela noite, deviam partir de manhã cedo, e naquela noite, uma maldita dor de dentes. E sabeis como é que é a dor de dentes. Então não pode ser, agora que estava tudo pronto por aí, veio uma dor de dentes. Ai, valha-me Deus. Então, lá ficam os filhos todos, a avó, a tomar conta dos filhos, dos netos, e o casal vai a correr à procura de um dentista. Lembraram-se de uma menina que era dentista e disse: vamos lá, que ela de certeza que nos vai atender. Chegaram lá, ela tinha ido para Santiago a pé. Valha-me Deus. Pronta, já não conseguimos. Então foram de dentista e dentista à procura de alguém que tratasse do dente e não encontravam. Só para a semana, só daqui uma semana, só daqui uma semana e meia, só daqui a 2 semanas. Ai, Jesus. Então a mulher, com toda a coragem, foi a um dentista que tinha assim um bocadinho mais de boa vontade e disse: ó, senhor doutor, vá, faça alguma coisa, nós temos que partir de férias, faça alguma coisa. Ó, senhor doutor, é correr. Olha, se for preciso arrancar o dente, arranque-o já. Ó, senhor doutor, se não levar anestesia, não tem mal. Arranque mesmo sem anestesia, mas arranque o dente, que nós temos que ir de férias. O doutor ficou comovido. Ai, valha-me Deus. A coragem daquela mulher. Arrancar o dente até sem anestesia, porque a pensar na família para irem de férias. Então o doutor disse: está bem, conta. Eu vou fazer aqui um esforço e vamos lá tratar disso. Qual é o dente? Então a mulher: ó, seu doutor, espera aí. Ó, marido, anda cá. Aceita-te aqui e o doutor arranca-te já o dente. Anda cá. Afinal, o dente era o dele. É muito fácil arrancar os dentes dos outros, não é? Nos dentes dos outros até sem anestesia. Corta-se, arranca-se e está a andar. E às vezes, irmãos, não somos assim.
É tão fácil criticar o outro. É tão fácil dizer aquele não está connosco, não vale nada. Aquele não está connosco, não é dos nossos, não está com Deus. E cortamos o outro. Escandalizamos o outro. E dividimos-nos do outro. E apagamos a pequena fé do outro. Jesus, hoje no Evangelho, desafia-nos. Assim? Queres cortar? Queres arrancar? Então, corta o teu pé, que é de escândalo. Corta a tua mão, que é de escândalo. Arranca a tua vista, que é de escândalo. Trata dos teus dentes. Sê um pouco radical na tua vida e não na vida do outro. Porque às vezes somos muito duros com os outros. Não vemos Deus no outro. Não vemos o bem no outro. E não temos a mesma dureza e a mesma radicalidade na nossa vida. Então, vamos pedir ao Senhor que tenhamos este olhar universal, este olhar de paz, este ver, como diz o Papa Francisco em Fratelli Tutti, ver como Deus vê, e Deus não vê com os olhos, Deus vê com o coração, e Deus ama cada ser humano, Deus ama cada um. Então possamos ter este olhar de amor, de misericórdia para com o outro. E quando tivermos que cortar alguma coisa, repito, que seja primeiro em nós. Diz o Senhor, noutra passagem do Evangelho, como é que tu consegues ver uma aresta que está na vista do teu irmão e não consegues ver uma trave que está em ti? Tira primeiro dos teus olhos. Então que o Senhor nos ajude hoje a viver tudo isso, para que possamos caminhar e ajudar os nossos irmãos a caminhar no caminho da paz, no caminho da misericórdia, no caminho do Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.